Ora bem, aqui estamos para dar por terminado por hoje, e isto é para deixei para o fim, que foi um pedido solicitado hoje para eu falar, que é os sintomas da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade, é uma faculdade inerente a todos os seres físicos, que um dia se apresenta e se manifesta, ela se apresenta, manifesta, mais do que ocorre muitas das vezes no presente momento histórico, porque à medida que se aprimoram os sentidos sensoriais, favorecendo com mais amplo conhecimento de apreensão do mundo objetivo, amplia-se a embrionária percepção extrafísica, aparecendo o surgimento natural da mediunidade. E poucas vezes ela até é detectada por características especiais que podem ser muitas das vezes confundidas com síndromes de algumas doenças, algumas psicopatologias que no passado até eram utilizadas para combater a sua existência. Mas não obstante, graças inclusive aos notáveis esforços e estudos que vêm desde 1800 de Allan Kardec, bem como de muitos e muitos investigadores dos fenómenos paranormais, a mediunidade vem podendo ser observada e perfeitamente aceite com algum respeito face aos abençoados contributos que faculta ao pensamento e ao comportamento moral e social, e também espiritual de cada criatura, sutis ou vigorosas muitas das vezes. Alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões, gerando algum mal-estar, muitas das vezes um dissabor de inquietação, o transtorno depressivo, quando que em outros momentos surgem em forma de exaltação da personalidade, sensações muitas das vezes desagradáveis no organismo, causando antipatias injustificadas. Muitas das vezes animosidades mal até disfarçadas. A decorrência da assistência espiritual de que se é objeto muitas enfermidades de diagnóstico, até difícil pela variedade dos sintomas, ela tem as suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova, isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgatar os seus débitos.
e resgatar também os seus reajustes, que muitas vezes são aflitivos no comportamento, comportamentos perversos ou muitas das vezes até doentios, mantidos em algumas existências passadas. Por exemplo, na área física, pode-se traduzir dores no corpo sem causa aparente, orgânica, como cefalgias periódicas, sem razão biológica, problemas do sono, alteração do sono, insônia, pesadelos. Traduzindo também algumas das vezes pavores noturnos, com suores, surgindo também colapso periférico sem nenhuma disfunção circulatória, constituindo todos eles, ou apenas alguns, perturbações de fluentes da mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada no comportamento psicológico, porque ainda apresentam-se muitas ansiedades, fobias variadas, perturbações muitas das vezes emocionais, inquietação íntima, pessimismo, desconfianças generalizadas, sensações de presenças imateriais, sombras, vultos, e inclusive algumas das vezes até alguns toques que surgem inesperadamente, tanto quanto desaparece, sem qualquer medicação, representando distúrbios mediúnicos inconscientes que decorrem da captação de ondas mentais e vibrações que sincronizam com o perispírito do enfermo, procedentes de entidades, algumas das vezes sofredoras ou vingadoras, atraídas pela necessidade de refazimento dos conflitos em que ambos, encarnados e desencarnado, se viram envolvidos. Esses sintomas, geralmente pertencentes ao capítulo das obsessões simples, revelam a presença de faculdade mediúnica em desdobramento, muitas das vezes requerendo alguns cuidados pertinentes à sua educação e prática, porque nem todos os indivíduos, no entanto, que se apresentam com sintomas de tal porte, necessitam de exercer a faculdade de que são portadores, a mediúnica. Porque após a conveniente terapia, ela é enviada pelo estudo do espiritismo e pela transformação moral do paciente, que se fazem indispensáveis ao equilíbrio pessoal. Dessa forma, recuperam a harmonia física, emocional e psíquica,
prosseguindo, no entanto, com outra visão da vida e diferente comportamento para que não lhe aconteça nada pior, conforme elucidava Jesus. Após o atendimento e a recuperação daqueles que o buscavam e tinham o quadro de sofrimento revertido, grande número, porém, de portadores de mediunidade têm compromisso com a tarefa específica que lhe exige algum conhecimento no exercício, na abnegação, sentimento de amor e caridade, a fim de atrair até si os espíritos nobres, os espíritos de luz, de amor, de humildade e tolerância, que se encarregarão de auxiliar a cada um na sua individualidade e incumbência de, dessa forma, administrar, iluminar o trabalhador da última hora, que somos nós. Novos profetas, transformando-se nos modernos obreiros do Senhor, de Jesus, de Deus, estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal e dessa forma, assim como da sociedade, com vistas à era do espírito imortal, já que se encontra com os seus alicerces fincados na consciência terrestre, quando, porém, os distúrbios permanecerem durante o tratamento espiritual, convém que seja levado em conta a psicoterapia consciente através de especialistas próprios, com o fim de auxiliar o paciente médium a realizar o autodescobrimento, libertando de conflitos, libertando de complexos perturbadores que são muitas das vezes decorrentes das experiências infelizes de ontem como a de hoje. E por aqui só o esforço pelo aprimoramento interior, aliado à prática do bem, abre os espaços mentais à renovação psíquica que se enriquece de valores otimistas e muitas das vezes positivos que se encontram na prática do espiritismo, favorecendo a criatura humana, o médium, o futuro médium, com a alegria de viver e de servir ao mesmo tempo adquire segurança pessoal, confiança irrestrita em Deus. Avançando, sem qualquer impedimento no mundo da própria harmonia, naturalmente, enquanto se está encarnado, o processo de crescimento espiritual ele ocorre por meio dos fatores que constituem todo este nosso corpo físico, que sempre é possível de enfermidades, de desconcentrações,
de problemas que fazem parte, muitas das vezes, da psicosfera terrestre face à condição evolutiva de cada um, na sua individualidade. E desta forma, a mediunidade, porém exercida nobremente, se torna uma bandeira cristã e humanitária, conduzindo mentes e corações ao porto de segurança e da paz. A mediunidade é, portanto, não é um transtorno do organismo. O nosso desconhecimento, a falta de atendimento aos nossos compromissos, isso sim, geram distúrbios. Distúrbios podem ser evitados ou, quando se apresentam, receberem conveniente orientação para que sejam corrigidos, tratando-se de uma faculdade que permite muitas das vezes o intercâmbio entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Proporciona, dessa forma, a captação de energias cujo teor vibratório corresponde à qualidade moral daqueles que as emitem, assim como daqueles outros que as captam e as transformam em mensagens significativas. Nesse capítulo, não poucas enfermidades se originam desse intercâmbio, quando procedem as vibrações de entidades doentias ou perversas que perturbam o sistema nervoso dos médiuns, produzindo muitas das vezes distúrbio no sistema glandular e até mesmo afetando a parte imunológica, facultando campo para a instalação de bactérias e vírus, muitas das vezes destrutivas à correção das forças mediúnicas. Dessa forma, proporcionam o equilíbrio emocional e fisiológico, caminhando entre a saúde integral ao seu portador, que é óbvio que não impedirá a manifestação dos fenómenos decorrentes da lei de causa e efeito. Porque o efeito de que necessita o espírito no seu processo evolutivo, mas facultará a tranquila condução dos mesmos sem danos para a existência que possa prosseguir em clima de harmonia e saudável. Embora os acontecimentos, pela necessidade da evolução pessoal cuidadosamente atendida, a mediunidade, ela proporciona bem-estar físico e emocional, contribuindo para a maior captação de energias revigorantes que alçam a mente. As regiões felizes e nobres, de onde se podem trazer conhecimentos e sentimentos inabituais que nos faz bem ao espírito e o enriquece,
o enriquece, o embeleza, com uma paz superados, portanto, são os sintomas de apresentação da mediunidade. A mediunidade sobre a mediunidade surgem as responsabilidades. As responsabilidades diante de novos deveres que irão constituir o clima psíquico ditoso de cada indivíduo que, compreendendo a magnitude da ocorrência, crescerá interiormente no mundo do bem e de Deus. Sem nunca deixarmos de lado a parte dos médiuns, que pensam que na sua individualidade é uma mera brincadeira e muitas vezes a distorcem da sua verdadeira realidade. Mas tudo isto que eu acabei de falar são factos ocorridos que muitas das vezes qualquer um de nós testemunha, eu testemunhei, e dos quais me dei conta, como também sei que o caminho da evolução é um só: Deus. Mas sempre esperando os meus reajustes kármicos e tentando aliviar a minha bagagem com atitudes nobres e de sentimento. Porque só dessa forma nós poderemos, mais uma vez, fazer a tal diferença, que é a diferença entre a luz e a escuridão, entre o amor e o ódio. E sobre a mediunidade ainda, não vale a pena nós distorcermos a mediunidade, porque quer queiramos, quer não, ela se manifesta. Eu levei muitos anos até finalmente, cair na realidade. E Jesus disse que quem não vem por amor, virá por amor. O mesmo acontecerá a muitos de vós. Nem todos viemos pela mesma razão, nem todos viemos pelo mesmo significado, mas todos temos a mesma perspectiva: a nossa evolução. A nossa evolução. Pagar os nossos reajustes, pagar as nossas dívidas, aliviar a nossa carga e não se meter em grandes confusões quando certos médiuns querem. A intenção é. Porque eles, há muita qualidade médium, esqueceram-se do aprendizado, esqueceram-se do que aprenderam, do que o mundo espiritual transmite. E esquece uma boa parte de nós. Uns porque não têm a condição de manipular essas energias, outros porque, há sempre uma forma para distorcer a realidade. Não me adiantando mais, eu dou por terminado por hoje, desejando a todos uma abençoada noite. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine. Os nossos benfeitores, os nossos guardiões, os nossos companheiros de jornada, os nossos guias espirituais, que estejam com cada um. Boa noite, meus irmãos. Salve Deus.